Bom dia. Bom, hoje o nosso assunto é fração, né? Fração é um conteúdo novo que alguns de vocês já podem ter ouvido a palavra, já podem ter visto, não sei, mas a maioria talvez não. Quando a gente fala em fração, a palavra fração remete a pedaço, tá? A uma parte. Isso significa fração. Então, quando eu falo assim, por exemplo, que eu vou comer uma fração do bolo, eu vou comer um pedaço do bolo, tá? Então, todas as vezes que se refere a fração, significa uma parte, tá? Um pedaço de algo, uma parte de algo, não um inteiro de alguma coisa, tá? Isso é fração. O estudo das frações na matemática, né? A gente se utiliza muito de desenhos, né? E a representação do número é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a representar. Então, assim, é um conteúdo que é a primeira vez que vocês veem, então eu sugiro, assim, que caso você chegue no final e não tenha compreendido direito, retorna, assiste novamente, tá? Para que você consiga realmente compreender do que se trata, pelo menos saber o que é uma fração, tá? Porque isso vai te ajudar posteriormente. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha fração em matemática, geralmente a gente trabalha com desenhos, certo? Então, esse desenho que eu tenho aqui, eu considero ele um inteiro, tá? Isso aqui é um círculo, né? Poderia ser qualquer outra figura geométrica, mas aqui eu tenho um círculo. Então, eu considero esse círculo aqui um inteiro, tá? É uma figura que está inteira. Quando eu falo que eu vou fracionar esse círculo, quer dizer que eu vou dividi-lo em partes, tá? Então, eu peguei um inteiro e dividi o quê? Em dois pedaços. E fração a gente tem que lembrar o seguinte, eu tenho que dividir em partes do mesmo tamanho, tá? Eu não posso dividir, por exemplo, falando assim, eu vou dividir um bolo ao meio. E aí eu divido o bolo aqui, né? E vou ter um pedaço pequenininho e o outro grandão. Isso eu não posso fazer. Então, a divisão da fração é em tamanhos semelhantes, tá? Então, quando eu falo que eu dividi em dois pedaços. E esse pedaço aqui é um pedaço de um inteiro que foi dividido em duas partes, tá? Então, esse sinalzinho aqui, ó, é o sinal que me mostra divisão, tá? Na fração, isso aqui significa o quê? Que é um pedaço de um inteiro que foi dividido em duas partes. Então, a quantidade de partes que eu dividi fica aqui embaixo, certo? E a quantidade de partes que eu estou representando, né, com relação ao inteiro, fica aqui em cima. Então, essa parte aqui é uma parte de duas, certo? Mas eu não leio uma parte de duas, eu leio um meio, porque eu dividi em metades. Então, essa da parte daqui também é uma parte de um inteiro que foi dividido em dois. Então, é um de dois, então um meio, tá? Eu poderia dividir esse mesmo círculo em duas partes numa outra posição também, tá? Não significa que eu tenho que dividir sempre nessa posição. Então, eu dividi aqui também em metade, certo? Então, aqui eu tenho uma parte de um inteiro que foi dividido em duas, então eu tenho um meio. Aqui também eu tenho uma parte de um inteiro que foi dividido em duas, certo? Então, o que vocês têm que entender é o primeiro para representar a fração é o seguinte: aqui em cima eu vou representar a quantidade de partes a qual eu estou me referindo. Aqui embaixo eu vou representar a quantidade de partes em que eu dividi o inteiro, certinho? Então vamos para o próximo aqui, ó. Agora eu tenho um inteiro que eu dividi em três partes, tá? Então aqui eu fiz a divisão em três partes. Então quando eu dividi esse inteiro em três partes, o que é que me aconteceu aqui? Eu não tenho mais dois como eu tinha antes, né? Antes eu tinha duas partes, agora eu tenho três. Então cada parte dessa aqui é um pedaço de um inteiro que foi dividido em três, tá? Aqui o inteiro foi dividido em três, então o 3 vai ficar aqui embaixo, certo? Que é o denominador. Eu não vou cobrar de vocês esses nomes agora, porque não faz sentido, né, na atual situação que a gente está vivendo. Mas aqui é o denominador e aqui o numerador, tá? Então, uma parte de 3, então eu leio 1/3, correto? Então, cada pedaço desse aqui é 1/3. Certinho? Se eu juntar os três, eu vou ter 3/3. Né? Se eu falar os três, seria 3/3. Certinho? Mas cada pedaço é um pedaço de 3, então é 1/3. Aqui, ó,
eu tenho um inteiro que eu dividi em 4 pedaços, certo? Então, aqui, esse símbolo aqui é o símbolo que mostra para mim, né, a divisão, como eu já falei. Ele ficou aqui porque eu acabei me esquecendo de fazer uma coisa antes, mas isso não vai interferir, tá? Então, eu tenho um inteiro que eu dividi em 4 partes. Cada pedaço desse aqui é um pedaço de um inteiro que foi dividido em 4. Então, quando eu for representar, ó, o 4 vem embaixo. E a quantidade de partes que eu for representar vai vir em cima, certo? Então, eu vou ter aqui 1 quarto, 1 quarto, 1 quarto e 1 quarto, certinho? Se eu juntar, igual vamos supor que eu pegasse essas duas partes aqui. Se eu pegasse essas duas partes aqui, ó, eu não teria mais 1 quarto, eu teria o quê? 2 quartos. Compreendendo aí? Tá dando para pegar? Então vamos lá para a próxima. Aqui eu tenho um outro círculo, que eu fiz a divisão desse círculo em 8 pedaços. Cada pedacinho desse aqui é um pedaço de um inteiro que foi dividido em 8. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? 1/8. Cada pedaço é um pedaço de um inteiro que foi dividido em 8. Então, eu tenho 1/8. Agora, se eu pegasse esses dois pedaços aqui, ó, vamos supor, né? E fosse isso aqui fosse um bolo, eu fosse comer 2 pedaços. Então, seriam 2 pedaços de um inteiro que foi dividido em 8. Então, 2/8. E assim sucessivamente. Aqui, eu usei uma outra figura para representar. Isso a gente pode usar qualquer figura, tá? Desde que eu faça a divisão em partes do mesmo tamanho. Então, essa figura aqui, eu fiz a divisão dela em 5 pedaços. Então, cada pedaço é um pedaço de um inteiro que foi dividido em 5. Então, é 1/5, certo? Então, eu leio 1/5. Aqui eu tenho um outro inteiro em que eu fiz a divisão em 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedaços. Então, cada pedaço desse aqui é 1/6. Se eu pegar 2 pedaços, 2/6. Se eu pegar 3 pedaços, 3/6. 4 pedaços, 4/6. E assim sucessivamente. Aí agora, vocês já devem ter observado na forma como eu fui falando, que eu fui fazendo a leitura. A leitura das frações é semelhante a quando a gente está lendo números ordinais, tá? É terço, né? É quarto, quinto, sexto e alguns um pouco diferentes, como é o meio, o terço e alguns outros. Então, quando eu tenho 2 aqui embaixo, tá? Eu leio meio. Então, aqui eu tenho 1/2. Aqui, quando eu tenho 3, eu leio terço. Então, eu tenho 1/3. Se eu tivesse 2 aqui em cima, seriam 2/3, tá? Aqui eu tenho o quê? Quarto. Então, 1/4, tá? Porque eu tenho 4 aqui no denominador. 1/5, 1/6, 1/7. Dessa forma que eu leio. Se eu tivesse 2 aqui, seriam 2/7. Se eu tivesse 3, 3/7. E assim sucessivamente. Agora aqui, ó, 1 com 8, 1/8. 9, nono, tá? 1/9. 10, 1/10. Agora, quando passa de 10, aí modifica a leitura, tá? Quando passa de 10, o que vai acontecer? O número de cima, eu vou continuar representando da mesma forma, né? É 1, eu leio 1. Se for 2, eu leio 2. Se for 3, eu leio 3. Então, aqui é 1 e aqui embaixo é 11. Então, eu leio 11 avos, tá? Então, eu leio dessa forma aqui, 11 avos. Quando for 12, 12 avos. 13, 13 avos. E assim eu vou seguindo todos os outros números, com exceção de quando eu tiver nos centésimos, né? Que 100 vai ser centésimo, 1000 vai ser milésimo, mas os demais eu vou ler assim, tá? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, aqui embaixo, 35, 35 avos, que é uma parte de um inteiro que foi dividido em 35 pedaços. E assim sucessivamente, tá? Então, isso aqui é uma introdução para você entender pelo menos um pouquinho o que é fração. Fração é eu pegar um inteiro e dividir ele em partes, certinho? Esse inteiro, ele pode ser uma figura, como a gente viu lá atrás, ou ele pode ser uma quantidade também, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho flores. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais 6, 12 flores, né? É o total que eu tenho aqui de flores. Eu poderia, por exemplo, falar o seguinte, que eu queria 1/4 dessas flores, tá?
Então, eu queria um quarto. Se eu quero um quarto, o que eu falei com vocês? Que o número de baixo aqui, né, o denominador, é que mostra para mim quantas partes que eu vou dividir. Então, se eu quero um quarto, eu vou ter que dividir essas flores aqui em 4 partes, né? Eu já sei que 12 dividido por 4 dá quanto? Dá 3. Então, cada grupinho meu aqui, ele vai ter o quê? 3 partes, né? Ó, 3 flores, desculpa. Então, cada grupinho vão ter 3 flores. Então, agora que eu tenho essa divisão aqui dos grupinhos, então eu sei que um quarto das flores corresponde a quantas flores aqui? Um quarto vai corresponder a 3 flores, não é isso? Agora, 2 quartos. Se eu quero 2 quartos, eu vou pegar o quê? 2 grupos. Então, 2 grupos aqui, um tem 3, o outro também tem 3. Então, 3 mais 3 é igual a 6. Então, aqui eu vou ter 2 quartos, vai ser igual a 6 flores. Agora, vamos supor que eu queira 3 quartos, né? Então, aqui também eu tenho mais 3 e aqui também eu tenho mais 3. Então, eu quero 3 quartos, eu quero 3 partes. São 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9 flores. E se eu quisesse 4 quartos? 4 quartos é o total, né? Porque em cima e embaixo é igual, então são 4 partes de um inteiro que foi dividido em 4. Então, se eu quisesse 4 quartos, eu teria o que? Um total de 12 flores. Certinho? Então, quando eu quero de quantidade, eu vou fazer a divisão da quantidade, a mesma coisa que eu dividiria a figura, né? Se isso aqui fosse uma figura que eu quisesse dividir em 4 pedaços, eu faria a figura, aqui não vai ficar certinho que eu tô sem régua, né? Eu dividiria em 4. Cada pedaço aqui que eu tenho representa um quarto. Como são as flores, cada pedacinho também representa um quarto. Eu peguei as 12 flores e dividi em 4 partes. Então, eu tenho 3 flores para cada parte, certinho? Então, esse é o início do estudo de frações, tá? Eu espero que vocês tenham compreendido pelo menos um pouquinho. Volta, assiste de novo se for necessário, tá? E as dúvidas que vocês tiverem, eu estou à disposição para poder sanar, tá? Um abraço, tchau!